Tudo bem, gravando agora, então, deixa eu compartilhar aqui. Aqui, então. Então tá. TPM, né? A manutenção produtiva total. Vou ter que sair esse cara, né? Bom, esse aqui sai de onde? Sai do Japão, né? Sai desse cara aqui, né? Sai do Japão. Mas essas técnicas todas que teve, tá? Se a gente for começar a ler alguma coisa delas, elas tiveram meio que origem nesse cara aqui, né? Só que eles não usaram muito isso aqui, né? A gente tem que pensar nessa ligação Estados Unidos e Japão aí depois da Segunda Guerra Mundial. Você tinha um inimigo mortal, tá? E depois que destruiu tudo, acabou tudo, né? E agora, o que nós vamos fazer? Se deixasse o Japão como estava, virava um país comunista lá e tudo mais. Os Estados Unidos resolveu, bom, nós fazemos negócio, nós somos amigos, né? Então, várias pessoas foram para o Japão, alguns generais também que comandaram, partiram para industrialização, quiseram industrializar, mudar a filosofia do que estava, né? Tirar aquele feudal e transformar o Japão nessa história aí, plano Marshall, e teve tudo aí. Estados Unidos ajudou bastante o Japão nisso. E eles queriam, né? O Japão queria focar em outra metodologia, né? Uma outra ideia. Porque só produzir por produzir, todo mundo já produzia. Eles queriam produzir com um determinado diferencial. E nisso surgiu vários conjuntos aí, né? Por causa disso. Então vocês vão ver várias dessas ferramentinhas, né? Que o pessoal desenvolveu lá, por exemplo, os 5 censos, né? Ferramentinhas foram desenvolvidas lá no curso. A parte da qualidade total. Você tem ferramentas, por exemplo, como o Kaizen, né? Aí depois, claro, nós temos a parte da ISO, a série das normas ISO 9000. Tem uma tocada. Tudo isso com um determinado tipo de objetivo, né? Então, o Japão queria produzir. Eles queriam produzir. Eles queriam produção. Mas eles queriam produzir. Vou apagar isso aqui. Com qualidade. Com qualidade. A qualidade é meio que intrínseca, né? A gente já viu isso. Ela é meio que uma satisfação, né? Uma satisfação dos teus clientes. Então, eu estou falando aqui eu estou falando de clientes, eu estou falando de fornecedores, e vou chamar de funcionários agora. Pô, teve muita coisa desenvolvida, muita técnica, técnica de trabalhos em equipe. Você tinha as decisões eram pensadas, técnicas, né, de trabalho. Se inventou bastante coisa aí, né, nesse ramo. E o Japão foi se tornando um celeiro de muitas boas ideias. E surgiu, né, no meio disso aí tudo, né, essas ideias que eram dos Estados Unidos, mas surgiu então lá no Japão a ideia do TPM, né? A ideia de você trabalhar na manutenção com as mesmas conjuntos que você tinha, as mesmas metodologias que você tinha na produção. Então, a ideia da manutenção focada nisso, né? Então,
a ideia desse cara, então, agora é porque, assim, eu tenho lá, por exemplo, o cara que é a equipe de manutenção, né? É a minha equipe de manutenção, você tem a sua equipe de manutenção. Essa equipe de manutenção, você tem vários, né? Você tem lá, você pode ter eletricistas, você tem mecânicos, né? Você tem o pessoal da civil, sei lá, você tem pessoal da eletrônica, você tem cara de informática. Sim, porque se você tem um cara que mantém uma rede funcionando de computadores, ele está fazendo manutenção dessa rede. Ele também faz parte de uma equipe de manutenção. Caiu a internet, caiu a rede. Agora tem que passar cabo. Aí chama os eletricistas. Mas por que só a tua equipe de manutenção tem que meter a cara para fazer alguma coisa? Por quê? Por que não todos participaram? Eles perguntaram isso. Quem nunca, né? Aquelas histórias do pessoal. O cara queria dar uma parada, né? Na fábrica. Tá cansado. O cara lá dava um jeito de quebrar a máquina, né? Quebrou a máquina, chamou a manutenção, ele já queria, ó, vazar e tomar café. E ficava a manutenção lá, foi ver, os caras quebrou um troço lá que não é pra quebrar. Como é que pode quebrar isso ali? Cadê o operador? O operador tá lá tomando café, não sei o quê. Aí, mas como assim? Tem que estar do lado ali do equipamento. Não precisa de tinha isso. E porque eles não participarem. Né? E foi pensado mais ou menos, por que não? Por que eu tenho que chamar, por exemplo, a equipe de manutenção, às vezes, para fazer uma limpeza da máquina? Por que eu não posso estar, o próprio operador está fazendo isso? Limpeza e manutenção, sim, você está fazendo manutenção no ambiente, passa um pano, faz alguma coisa, né? Sujeira, passa uma vassoura, você está fazendo manutenção. Tá? Não vou deixar só para a equipe de manutenção para estar fazendo isso. Não é bem por aí. Essa é a base de todos participam. Tá? Aí começou a se pensar um pouco mais, né? Aplicar na manutenção, né? No método de manutenção, buscando o quê? Eliminar. Eliminação quer dizer 100%. O que era? Perdas, né? Perdas com quem? Perdas com problema de manutenção dos equipamentos. A gente tem esses problemas muitas vezes que a falta de manutenção ou um problema no equipamento acaba tendo perdas no teu processo produtivo. Tanto em tempo, né? Você tem a ideia do tempo, né? O tempo, a máquina está parada, né? Tem a questão do tempo. Como também de itens, né? Produzidos. A tua máquina desregulou lá por alguma coisa, quebrou uma peça, atravessou, começou a produzir atravessado, e depois de 100 peças fabricadas, você viu que estava com problema, uma linha de série, a gente tem que voltar tudo para fazer um trabalho, digamos assim, de revisão 100%. E aí, dá para arrumar? Dá para arrumar. Beleza, então vamos lá arrumar. Aí tem que pagar o cara, ele vai cortar, vai furar, sei lá, vai fazer o retrabalho todo. E esse custo desse retrabalho? Onde é que vai? Mas eu não vou perder a peça. Tá, mas e o custo? Onde é que entra esse dinheiro, né? Mas tá na hora, não é em hora extra. Bem em hora extra. Cara, essa grana vai aonde? Quanto é que é esse custo? Quanto é que é essa grana? Eu tenho a manutenção desse problema, eu perdi a produção. A produção pode ser recuperada. Depende do caso, né? Se você não está numa máquina gargalo, não, eu não vou parar a minha produção da fábrica. Tudo bem, mas aquele tempo de produção dessa máquina você perdeu. Dá para recuperar. Tudo bem, você
vai lá recuperar, o cara vai trabalhar aos poucos lá e vai recuperar. Mas tem a hora parada dela, a máquina parada, é uma hora que você não ganhou. Então, esse modelo de gestão está procurando isso, né? Em alguns conjuntos que ela quer. Quebra zero, quer dizer assim, ele não quer a corretiva. Se fala em quebra zero, é corretiva. Eu não quero estar fazendo corretiva, eu quero ser um planejamento. Eu quero desperdício zero, quer dizer, da minha produção. Esse aqui é da tua produção. Você não quer refugar nenhuma peça por alimentação. Você não quer acidentes, né? Digamos assim. Aqui é RH, né? Está falando de pessoas, né? Você quer a segurança, a ideia da segurança em primeiro lugar, então você quer um equipamento seguro, e isso é importante. Quanto custa, né? Um funcionário machucado, né? Qual o custo desse cara aqui, né? Qual o custo do colaborador lá? Vai lá para o INSS. Não, você treinou o cara, você está com ele ali, né? E depois você tem que pegar ele de volta. Daqui a pouco ele ficou com uma sequela. Olha só o tamanho do negócio. Às vezes é uma coisa boba que a máquina podia estar acontecendo isso. Mas isso não acontece. Não, tem problemas, né? De equipamentos que dão acidente. E desenvolvimento de pessoas, ela está muito focado com a educação, quer dizer, com treinamento. Engenheiros e engenheiras, botem uma coisa na cabeça de vocês. Treinamento é a chave. Vocês querem uma equipe de trabalho boa? Treinem. Mas eu não quero gastar com gente de fábrica. Você treina. Pega esses caras. Vai aos poucos. Como é que tu quer que funcione? Eu quero dessa maneira. Planeja. Planejou? Planejei. Testou? Testei. Treina as pessoas. Treine elas. Eduque elas. Ensine elas. Muitas vezes tu vai numa fábrica, tu entrou num sistema que o cara, ele não sabe, ele sabe mexer com paquímetros, ele não sabe a teoria por trás daquilo ali, nem com um instrumento mais simples. Ele pega a treina, a primeira coisa que ele faz com a treina é força, ele dá uma pancada lá para ficar bem firminho, aquela aletinha lá. E nem sabe nem porquê daquilo. Então, você tem que ensinar, você tem que educá-los, não importa o nível de instrução que ele tenha. Mas ele não mal sabe ler. Bom, mas ele sabe escutar. E você vai lá treinar esse cara, tem responsabilidades. Você vai treinando essas pessoas, você vai moldando como você quer. Você molda elas. Quando você treina e quando você molda elas, você com certeza melhora muito. E essa é a ideia. Então, você quer muitas coisas com essa tua gestão. Você quer eliminar paradas necessárias, quer dizer, aquelas paradas da corretiva, que qualquer hora, qualquer lugar. Né? Você quer desperdício zero. Mas isso aqui é impossível. Não interessa se é impossível. Isso aqui é uma meta. Ele pode ser impossível chegar a zero, mas ninguém te disse que não existe o caminho para chegar até zero. Você vai caminhar para chegar até zero. Esse é o negócio. Quando você quer acidente zero dentro da tua fábrica, está caminhando para isso. Você quer caminhar para acidente zero. Você quer chegar nesse lugar. Não, o meu foco é ter acidente zero. É o desperdício zero de produção. Mas sempre vai ter alguma coisa. Sim, mas vai ser muito menor. E eu vou cada vez investir mais para ter menos. E esse é o caminho. É no caminho que você chega lá que você vai conseguir ter essas melhorias dentro da tua empresa. Tá? Então, uma das primeiras exigências é que todos se voltem sua atenção para os componentes da empresa. Quem são os componentes? São os equipamentos da empresa. Você tem que conhecer a importância, né? Conhecer a importância é saber o que cada uma delas faz. Tem que conhecer a importância desse cara aqui. Tem que saber quem é o crítico dessa brincadeira. Quem é o teu equipamento crítico?
Quem é o cara que não pode parar? Quem é o cara que você tem que dar mais atenção? Né? Qual é o equipamento mais perigoso que você tem que ter? É a ponte volante? É o elevador? Tem. Tá? Esse é o conjunto. Então, você quer... Para ter, quer dizer, o gerenciamento de quem? O seu gerenciamento. O gerenciamento da sua equipe de manutenção. Com qualidade, né? Quantidade e custo. Para eu ter uma produtividade baseada nisso. Né? Sempre com o custo, sempre levantando o custo. É aquela clássica curvinha que você tem aqui, né? Dos custos, né? Em relação ao tempo. Se você faz os custos, por exemplo, da preventiva, né? Os custos do equipamento vem caindo, né? Mas se você cada vez investe mais, chegando a um ponto que começa a crescer, né? O teu custo da preventiva. Por que esse cresce? Porque você gasta tanto para a máquina não parar que acaba se tornando inválido. Então, essa ideia dessa curva, vocês têm que conhecer bem, a gente já comentou ela, né? Esses conjuntos aqui, vocês têm que conhecer. Então, não é só fazer preventiva. A ideia não é só focar em preventiva. Preventiva e até que ponto que eu posso fazer esse tipo de situação. Lembra aquelas curvinhas também, outras coisas que a gente fazia, né? Que mostrou essa curvinha aqui também, ó. Aqui também a relação do tempo, né? E, por exemplo, vamos chamar de produtividade do equipamento. Lembra aquela curva que ela fazia isso aqui, né? Ela vinha até cair a zero. E aí você tinha que trabalhar esse cara, né? Você tinha um ponto, quer dizer, você tinha aqui 100%. Aí chegaria num ponto aqui, que você teria esse conjunto, mais ou menos aqui. Você teria que começar aquelas famosas falhas, né? Vamos começar as falhas. Né? E você não faz nada. Você começou a perder aqui num determinado tempo zero, você começou a perder produtividade, você não sabe por quê. E cada vez o tempo vai caindo e você não detecta, então chega num ponto que você não faz nada e a máquina para. Já não produz mais nada. Essas curvas aí também viu alguma coisa desses carinhas, né? Inovação. Falar sobre inovação. Inovar, né? Quando a gente inova, a gente faz diferente. E procura sempre se fazer melhor, né? Seria engraçado, eu inovei para pior. A ideia da inovar é quando tu inova para alguma coisa melhor. Né? E você inova para piorar, vamos inovar a nossa metodologia aqui de trabalho, né? Um gerente novo lá. Piorou. A inovação foi essa que piora as coisas. Tá? Mas essa inovação, será que ela... isso aqui é uma frase, simplificação de processo de manufatura. Será? É uma pergunta, né? Será que a inovação, a maneira como a gente está fazendo hoje, a gente simplificou o processo de manufatura? Será que eles estão mais complexos? De manufatura? Porque a gente está produzindo mais, isso é inegável. Estamos produzindo mais, gastando menos. Isso nós estamos fazendo. Menos mão de obra, menos RH. E as pessoas... Bom, eu tinha a produção então de cerâmica que o cara, uma galera lá com carrinho de mão lá dentro, levando os lixos para casa, os lixos para lá. Eu substituí esses caras de carrinho de mão tudo por esteira. E tinha um cara que botava no forno. Não tem mais o cara que bota piso no forno. Então, eu vou eliminando esses trabalhos em meio, aquele trabalho repetitivo.
Ah, mas então nós criamos uma legião de desempregados. Não. Simplesmente a gente usou eles para outra coisa. Se usa para outra funcionalidade. A empresa tinha não sei quantos mil funcionários, caiu para 1/3, outra pegou para outras coisas. Eles estão trabalhando nisso aí. Mas simplificar, não sei. Eu vou ter um robô, claro, fica mais fácil para mim estar fazendo. Só que isso, essa parte de conjunto, essas máquinas, né, elas se tornaram muito mais sofisticadas. E elas necessitam, aí sim, de uma equipe, né? Eu preciso de uma equipe especializada. Eu preciso de uma equipe, né, muitas vezes, treinada. Será que hoje a gente pode pegar simplesmente como se nós tínhamos, quando eu me formei técnico na SATIC, lá no 1900 Guaraná de Rolha, eu cheguei nesse tipo de situação numa empresa, lá o cara trabalhava numa linha de produção por 10, 15 anos. Ele era um cara que, digamos assim, ele era um cara diferenciado, se destacava. Pô, que legal. Ele era promovido a fazer o quê? Não, ele ia para a oficina mecânica. Era uma promoção dele. Ele ganhava mais, ele é mecânico agora, mas... E eu não entrei na produção, eu entrei direto na oficina mecânica. Por quê? Porque eu fiz o técnico, eu treinei para treinamento, eu fui estudar, mas só que tinha um cara lá que ele não foi para oficina, ele foi para engenharia. Por que foi para engenharia? Porque ele estudou engenharia. Então, ele projetava, ele determinava, ele fazia as coisas, né? E você tinha um X complexidade nas máquinas. Hoje elas são muito mais complexas e demanda também, então, das pessoas que você tem na tua equipe, maior treinamento. E também eu não posso simplesmente pegar uma máquina qualquer e dar mão a uma pessoa, assim, sem treinamento nenhum. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um centro de usinagem de $2 milhões. Eu vou pegar o cara. Você sabe operar? O cara, sei. Então, opera aí. Faz. Não, tu não vai fazer isso. Eu tenho uma máquina cara. Você sabe operar? Você foi treinado? Tem experiência nessa área? Como é que foi isso daí? Eu tenho experiência. Pô, você não vai passar, tem que fazer um curso. Vai lá aprender. Tem uns professores legais lá, os caras vão te ensinar um pouco da técnica, pensar diferente. Então você começa já a demandar esse tipo de situação, demandar treinamento, tá? Então, essa inovação toda, nós estamos vivendo, parte para isso, tá? E para a gente, quer dizer, ter essa estrutura pensada no TPM, quer dizer, numa manutenção mais ampla, para operacional em né, todos os departamentos, né, todos os setores dessa empresa, algumas coisas a gente tem que começar a mudar. Primeiro, aquela história, né? Eu opero tudo certo. Então, eu opero a máquina. Aí o outro lá, você conserta. Quer dizer, isso aqui a gente tem que começar a ligar para cá. Se eu desarrumo, eu arrumo, né? Então, tem aquelas atitudes, né? Se eu desarrumo o ambiente, eu arrumo, né? Se eu quebro, né? Eu escondo e primeiro que vai pegar a mão, depois eu fico xingando. Não, você providencia o conserto, né? Você arruma. Não deixa
para o outro, essa é uma bronca que você tem. Você chega lá, vai usar um equipamento, você vai lá, o professor Caler vai ensinar a usar o torno, aí chega lá, todo mundo, aqui, não liga. Não liga. Era pra estar funcionando. Aí daqui a pouco descobre que teve alguém que foi lá, quebrou para um lado, quebrou pro outro, ninguém viu, escondeu o negócio e riscou o lugar. Esse tipo de coisa não se conversa mais. Pô, quebrou? Acontece, né? Tava usando aqui, quebrou. Pô, temos que arrumar aqui, porque aqui, ó, vai vir uma turma aqui da engenharia mecânica, vai ter aula aqui com o professor tal aqui. E chegar lá, ele tem que chegar, as máquinas têm que estar funcionando. Ele não tem que lá ver antes para ver se as máquinas estão funcionando. As coisas não funcionam dessa maneira. Então, para funcionar esse cara aqui, né? Primeiras coisas que nós temos que fazer é mudar algumas, digamos assim, mentalidades, né, dentro de uma corporação. Eu sei que tem gente já imaginando o fulano, ciclano, beltrano lá dentro. Esse cara aí não tem jeito, esse cara não tem jeito. Pois é, esse talvez seja um dos males, né? Algumas culturas, né? Em cima do conjunto. Essa é a ideia, então, da nova perspectiva, dar ao pessoal da produção um novo sentido. É a base do negócio. Comece com esse cara. Esse aqui é o início. Então, o início passa pelo operador. O operador do equipamento, ele conhece a máquina, ele sabe os ruídos que ela faz, ele conhece, está do lado dela, ela conhece, sabe os ruídos e muitas vezes não conhece os limites. Ou conhece e ultrapassa, ou o encarregado ultrapassa, mas alguém ultrapassa os limites. Então, ele opera a máquina, mas ele muitas vezes não sabe para que serve cada coisa. Ele sabe apertar um botão, mas não é isso. Para você ter um sistema de manutenção baseado em TPM, é mais do que um operador. É mais do que um simples apertar de botão. É aquele cara que vai passar aquele óleozinho, é o cara que vai passar um paninho, é esse cara aí que vai ter esse conjunto. Então, esse que a gente vai passar para vocês já, né? Falha zero, quebra zero, defeito zero e perda zero, né? Esses são os grandes propósitos. Tem a frase, né, de Nakajima, né? Os caras que implementam o TPM praticamente conseguem um aumento de produtividade de 50%. Com as mesmas máquinas. O que ele fez aqui, né? Aqui eu reduzi o quê? Lembra dos tempos, né? Tem aqueles tempos. Tempos médios da máquina em manutenção, né? Em reparo. Lembra que tinha falamos sobre os indicadores, né? Você tem o tempo da máquina em produção, né? Você tem o tempo médio em produção, né? É antes da falha, e você tem o tempo médio que você gasta para reparar. Se você somar o tempo dela produzindo, o tempo que ela está operando, é o tempo total que você tem à disposição dela. Então, você tem, geralmente para uma máquina, geralmente para você tirar fora os gargalos, né? Você tem um tempo de produção, mais um tempo de ocioso, mais um tempo em manutenção. Você tem vários tempos ali. Você tem um tempo de produção, tem um tempo que está ocioso, você tem um tempo de manutenção.
tudo isso te dá um tempo, digamos, total, que você poderia estar produzindo. A produção, dá para mexer na produção? Sim, vocês têm capacidade disso, né? Vocês como engenheiros, de estar pensando em aumentar a produtividade. Como é que eu faço para aumentar a produtividade dos equipamentos? Alterações de máquina, né? Vamos organizar melhor os materiais de entrada. Tem tudo isso ali que você pode estar fazendo. O tempo de ociosidade, você trabalha em um turno, você tem 2 turnos ociosos. A máquina foi feita para trabalhar 3 turnos. Não quer dizer que você tem que eliminar o tempo ocioso, mas você imagina dentro do teu turno de 8 horas de trabalho dela, tem tempo que ela está ociosa. Por quê? Porque ela está esperando chegar a produção de um lugar, ela tá sem matéria-prima aqui, faltou óleo, faltou não sei quem, o cara, o banheiro, o cara, não sei o quê. Você consegue medir isso dali com aqueles tempos, né? Tempos de parada, de máquina, mais tempo de setup. Aí você tem o tempo de manutenção. Esse conjunto TPM trabalha aqui nesse tempo. Esse é aqui que ele quer trabalhar, no tempo de manutenção. É ali que a gente vai, que o cara quer mexer, no tempo de manutenção. Pô, você conseguir aumentar a produtividade de 50% só com esse cara aí? Só com o tempo de manutenção? Pô, será que é isso mesmo? Será que é muito? Será que é pouco? Talvez seja em média. Talvez seja em média. Porque uma coisa é produção, outra coisa é produtividade. São coisas diferentes. O que ela produz contra o que ela é produtiva. Né? O que ela produz é 100, 200, 300 peças, 1.000 peças, 2.000 peças. E produtividade é o quanto é que ela produz em determinado tempo. Eu posso fazer 1.000 em uma semana, eu posso fazer 1.000 em 2 semanas. E é diferente a produtividade. Ela produziu, mas a produtividade dela é diferente. É isso que muitas vezes, você tem que estar trabalhando em hora extra, porque a máquina vive quebrando, e você tem que... esse é o trabalho, então, que você quer focado nisso dali. Então, alguns itens que são colocados, né? A base do conjunto é sincronia entre o que foi planejado, quer dizer, que é essa velocidade planejada, que é a produção, né? Quem é planejado? Que significa projeto, né? Então, o que é o projeto da máquina, né? E o que você está fazendo na fábrica. O que foi projetado? Aqui tem, por exemplo, 3 máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3. 3 máquinas iguais, fazendo a mesma pressa, com 3 produtividades diferentes. Isso não é uma sincronia. Então, se são máquinas iguais, fabricam as mesmas peças, elas têm que ter o mesmo nível de produtividade. Se elas não têm o mesmo nível de produtividade, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Tá? Se são máquinas iguais, com a mesma capacidade produtiva, elas têm que produzir exatamente a mesma coisa. Essa é a ideia da eficiência das instalações. Elas têm que produzir conforme foi projetadas elas estarem fazendo. Né? Otimização de ciclo de vida de equipamento, quer dizer, você conhecer essa curva da banheira, né? As máquinas de vídeo, eu estou aqui, você tem que ver. Aqui não são as máquinas, aqui são os seus componentes. É aquela história, né? Por exemplo, quando eu vou falar sobre, fazer uma pergunta, uma determinada máquina, ela falha? Quer dizer, ela falha? Ela quebra? Se a gente for olhar, a resposta
Não, a máquina não tem como falhar. Quem falha? Quem falha são as peças. São as peças. E é isso que quer dizer isso aqui. Isso aqui, por exemplo, está lá no teu carro. Você tem lá Você tem, claro, você tem uma areia, né? Lançaram uma areia, você pode abrir os revista 4 rodas. O melhor carro, o carro do ano. O carro do ano. Por quê? É um carrão, sem problema nenhum. Era um carrão. Ah, tá, mas o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Aconteceu isso aqui. No começo aconteceu isso quase que também, que tinha um monte de falhas. Está em garantia, tá beleza. A vida do root dele era muito curta, né? Essa curva estava muito aqui. E aí, esse cara começou, as peças começaram a quebrar muito rápido. Né? Os componentes começaram a quebrar muito rápido. Então, se você conhece a idade desses, o ciclo de vida dos componentes, e à medida que você vai acompanhando esses caras, aí você vai conseguir muita coisa. Como é que você acompanha, né? Por exemplo, você tem preditiva. Você tem lá análise de vibração. Você acompanha a vibração do componente, daqui a pouco começa a aumentar a vibração dos componentes, e você começa a identificar com um determinado componente lá, ele já está começando a entrar em modo de falha, né? Então, está chegando no ciclo de vida dele. Então, você faz uma intervenção preventiva e saca e coloca uma outra. Você vai sempre trocando peça. Vai sempre trocando peça. Por isso que tem avião velho pra caramba e tá voando. E tá voando. Por quê? Porque o cara tá trocando peça, estão reparando peça, bota a peça, tira a peça, bota a peça. Tem uma peça na asa com fadiga. O cara vai arrancar a peça fora com fadiga, bota outra peça nova, vai voar. O motor aqui, arranca o motor, bota outro, volta a funcionar. A máquina tem avião velho pra caramba voando. Voando. Coisa feita lá em 1960. Tá voando. E o cara tá planejando fazer alterações. É só você que acompanha essa área de aviação aí, ver alguma coisa dessa. Tem alguns aviões militares aí, esses bombardeiros gigantes lá, os caras fizeram esse troço lá em 60, 60 e poucos. E o cara tá, vou trocar o motor, trocar isso, para dar mais 40 anos e vou pro cara. Quer dizer, ele vai voar aí um caminhão de horas. E vai trabalhar por quê? Porque tá fazendo manutenção. Tá fazendo manutenção. Porque vale a pena fazer a manutenção. Agora, tem máquinas e peças que se tornam muito caras. Por exemplo, tem componentes que a gente não consegue ter peça de reposição. E aí você está enrascado. Tem máquina, por exemplo, que o comando dela, o IHM dela é antigo. E ela trabalha, por exemplo, com um computador e um software com Windows 95. E ela só trabalha assim. E aí você está rezando para funcionar. E tem empresa que o cara tinha esses computadores antigos, o cara teve que gastar uma baba de dinheiro porque queimou o computador. E aí ele teve que simplesmente ir atrás para comprar peça antiga, muito cara. Por quê? Porque a máquina, você tinha que trocar a máquina inteira, aí não tinha aquela máquina, olha, o teu parque é antigo, não tem peça de reposição, é uma dor de cabeça. Tem máquina que é dor de cabeça, tá? É que é o apoio de todos os departamentos envolvidos, né? É importante isso. Desde o projeto até compras. Todo mundo tem que se envolver com essa ideia se não dá certo. Fora a direção, né? Se a direção não quiser, não tem nem o que fazer. Tá? Informações tem que ser dada a todos os funcionários, quer dizer, todos temos que ter vários níveis de conhecimento, tem que estar trabalhando, quer dizer, você tem que conhecer. Você tem um ponto aqui que praticamente que você tem que ter, vamos comentar isso aí depois, que você vai ter que ter uma lista das pessoas e suas habilidades.
Você tem que conhecer as pessoas que trabalham com você, você tem que conhecer a tua equipe, você tem que conhecer as pessoas que trabalham no show de fábrica, que dá o que não dá. Tem cara que não tem como. E tem cara que realmente vai. Essa figurinha, né, mostra aquela máxima, né? Do todo mundo aqui com uma máquina se mandando, aí vem o faxineiro e mostra que está desligado a tomada. Será que não é isso? Né? O cara que pensa simples, isso aí. Né? Tem tudo esse tipo de situação. Incentivo do trabalho em equipe. Sozinho não se faz nada nisso aqui, tá? Trabalho em equipe. Sozinho não tem isso daí. É a ideia do cachorro amarrado aqui com 2 coisas de comida, né? Cada um quer puxar para um lado, ninguém vai para lugar nenhum, né? Ou o pessoal que fica caçando caranguejo, né? Pesca caranguejo. Eles botam dentro de um balaio de siri lá. E eles, se ele quiser que não fuja, é só amarrar uma pata a cada lado. Cada um puxa para um lado e fica parado no meio. É mais ou menos essa ideia, trabalho em equipe. Eu sei que tem pessoas que não conseguem trabalhar em equipe. Tem pessoas que não conseguem. E não dá para desmerecer essa pessoa. Mas dependendo do local, não tem como. Como é que você não vai conseguir trabalhar em equipe dentro da engenharia? E alguém vai me dizer como, tá? Claro que tem pessoas que, né, dependendo do projeto, faz sozinho, mas em algum ponto vai precisar de alguém. Esses aqui são os pilares. Depende. Tá? É clássica, né? Essa figurinha aí é mais clássica. Tá? A gente vai focar nesse cara aqui hoje. Vai conseguir falar sobre esse cara aqui, ó. Manutenção autônoma. Só esse. E os passos que você tem que fazer para chegar lá. Todos eles são suportados pelo 5S. Né? Eu não sei se vocês tiveram já. Não sei se vocês vão ter ou tiveram disciplina de qualidade. Se fala, comenta, né, dessas disciplinas de qualidade, se comenta alguma coisa em 5S. Tá? São 5 censos. É uma metodologia de trabalho. Ela é muito focada para as pessoas, o 5S. Para quem não conhece, assim, ela é focada para as pessoas. Então, você tem alguns censos. Tá? Quero ver se tem uns censos, né? Então, você tem muito lá o censo da limpeza. Você tem lá o censo da organização. Né? Você vai jogando os censos, né? Primeiro você limpa, você organiza, aí você tem e vai jogando censos, né? Em cima disso daí, você tem um censo que só trata só sobre você, digamos assim, fazer as coisas não fazer porque é mandado, digamos assim, tem censo que é ligado à higiene pessoal, olha, tem bastante trabalho em cima disso daí, dá para poder só para falar sobre 5S para ficar bastante coisa em cima disso aí. E muitas vezes a empresa ela limpa, organiza, ela identifica, ela chega aqui, ela trabalha no segundo, terceiro S, ela o máximo que ela consegue chegar. Tá? Mas a primeira parte dessa manutenção autônoma, ela é baseada praticamente no primeiro censo, né? O censo da limpeza. Tá? A ideia desse cara é melhorar a eficiência do equipamento, tá? Utilizando os colaboradores que trabalham diretamente, contato direto com essas máquinas. Tá? Essa é isso. Tá? Ela dá autonomia, né, ao operador. Vai inspecionar, identificar e solucionar pequenas falhas. Para isso, você coloca, eles têm uma pequena caixa de ferramentas. Ele tem uma caixa de ferramentas lá no equipamento. Muitas vezes, lubrificações ele que faz. Ele faz lubrificações. Alguns reapertos de vazamento de água. Coisas poucas. Coisas pequenas. Pequenas falhas que ele consiga e ele tenha treinamento para isso. Então, ele tem que ter treinamento para fazer isso aí.
Esse treinamento pode ser dado por vocês, pode ser dado, por exemplo, pela SATIC. SATIC lá dá um treinamento de manutenção. Tem cara que vem fazer treinamento de manutenção na SATIC. Turminha vai, enche. A turminha de manutenção. Manutenção de itens, componentes. Né? Então, qual é a ideia do objetivo principal? Identificar falha em estágio inicial. Através só de métodos sensitivos do próprio operador. Então, a máquina está operando, daqui a pouco começa a fazer um barulho diferente, e o cara começa a desconfiar do negócio e tenta identificar vazamento de óleo hidráulico. Ele olhou e começou a ver pequenas poças de óleo hidráulico, ponto de vazamento, e ele quer sanar esse. Ele identificou, né? Não vai gastar 200, 400 de óleo hidráulico. Ele vai identificar ali, já vai providenciar, então, essa vazamento de água, um registro de água meio torto, meio quebrado, lá o cara já vai fazer. Ele vai eliminar, tentar eliminar, né? Paradas de produção, causado por falhinhas pequenas, quer dizer, você tinha lá um vazamento hidráulico, o cara foi deixando, e quando viu, acabou o óleo hidráulico. A máquina tem 400 litros, onde é que vai achar 400 litros de óleo hidráulico? Não tem assim em qualquer lugar, não é por aí. Tem que ir ali no fulano lá comprar, por exemplo, tem que ir lá comprar, não tá vindo, vai demorar, para a produção, às vezes com 1h30 parado até chegar esse pedido de óleo para estar abastecendo. Tinha um vazamento ali que era crônico já. Tá? Disponibilizar através de equipamentos, ajustes, limpezas e setups rápidos. Setup rápido é uma coisa que você sabe trabalhar, que é a ideia da troca de engenharia de produção para fazer isso aí, né? Melhorar a performance da equipe e garantir a confiabilidade do equipamento. Essa é a ideia principal. O primeiro passo para a implementação desses caras aqui, então, é limpeza. É o primeiro S, né? Limpa. É o dia da limpeza. Muitas vezes tem esses programas, quando você quer fazer implantação de alguns programas, né? É o housekeeping, todo mundo bota alguma coisa, mas é o famoso dia da limpeza, né? É o dia que todo mundo vai meter a mão na massa para poder limpar. É o dia da limpeza. Tudo. A máquina inteira. Mas muitas vezes o dia da limpeza na fábrica a gente extrapola, né? Extrapola não só para as máquinas, mas ao entorno da máquina. Vamos imaginar a máquina. Você está lá, aquela máquina encardida. Não, você vai limpar a máquina, os caras vão limpar de cima a baixo. Já fiz isso. No final ia parar equipamento que não para nunca, ia parar 5, 6 dias. Eu peguei os caras pelo pescoço. Eu quero tudo, eu quero onde é que vocês soldaram, eu quero porca e parafuso. Mas eu preciso de uma furadeira. Arranja a furadeira. Eu arranjo para ti também. Eu arranjo. Mas eu quero funcionando, parafuso, não é solda. Limpeza, limpa tudo, tira lá com pá, cai em buraco, limpa tudo, passa vassoura, passa pano na máquina, é desengordurante das máquinas. Uma vez nós fizemos isso na SATIC, no dia da limpeza, foi troço, as máquinas ficaram polidas, a maquininha ficou polidinha. Por quê? Desengraxante nas máquinas, passou pano por tudo. Porque, cara, aí você começa a identificar onde é que tem ponto de vazamento. Tá? Porque você consegue determinar esse cara, onde é que está isso aqui, ó, onde é que está esse contaminante de edificação. Tá? Então, quando você faz isso, você limpa a máquina, você observa a máquina, é uma maior segurança para o seu operador, quer dizer, você está preservando ela, você está começando a identificar, você expõe onde é que está essa sujeira escondida, né? Expõe a escondida, né? Ela facilita a inspeção, né? E aí, se o teu operador que está fazendo isso, ele começa a identificar, né? Para que serve isso? Para que serve aquele ponto? Então, tem um pino graxeiro aqui, né? Nunca vi uma graxa, né? Esse é o primeiro passo dela, é a limpeza do conjunto. A segunda é eliminar a sujeira. Tá?
existe uma dos pontos dentro do 5S que o mais importante não é limpar, o mais importante é não sujar. Como assim não sujar? Ó, vamos imaginar o seguinte: você tem uma mesa e você tem uma esmerilhadeira e você tem uma chapa, certo? Aí você está esmerilhando, o trabalho do cara é esmerilhar aquela chapa. Aí sujou o chão, no final do mundo ele vai lá e varre tudo, pá, beleza? Coisa e tal. E a ideia do não sujar é o seguinte: você fazer uma antepara, né? Uma antepara, certinho, uma antepara. E nesta antepara, ele esmerilha e o material sujo fica em cima da mesa. Quer dizer, eu não estou sujando o chão, eu sujo a mesa. Eu não vou estar produzindo menos, mas eu não estou sujando onde que se passa. E isso acaba sendo um ponto de produção muito bom. É muito legal isso daí. Então, quer dizer, a ideia é eliminar fontes de sujeira. Fonte de contaminação é vazamento, né? Então, você tem que eliminar vazamento de óleo, vazamento de água, os caras, aquelas cantinhos, chapinha, e às vezes, assim, a máquina produz um pó, né? Daqui a pouco essa sujeira fica assim, botando para tudo quanto é lugar, né? Existem locais que é problemática essa questão da produção de pó, tá? Principalmente fábrica de ração, tá? Se você trabalhar em fábrica de ração, a ideia do pó, ele é perigosíssimo, tá? Já teve acidentes, assim, empresas, por acúmulo de pó, e ele acaba explodindo, pegando fogo. É um negócio perigoso, tá? O pó. Não pode, pó de milho, esse negócio, ele acaba sendo perigoso. Então, muitas vezes, como é que eu elimino isso? Você coloca exaustores com filtro, você tenta puxar o máximo que está daquela poeira para limpar o teu ambiente. Quer dizer, você vai limpar parte superior de tubulação, painel elétrico, né? Parte móvel para arrastar a máquina, tem coisa escondida, né? A ideia é extinguir a sujeira. Extinguir a sujeira e tem um lugarzinho ali que está toda a vida acumulando. Você vai selar esse lugar ali para não que aquela poeira não entre. Essa é a ideia. A poeira não pode estar entrando, a sujeira não pode estar entrando. Então você vai eliminar a fonte de sujeira e local de difícil lugar para tu poder limpar. Esse é o ponto. Por exemplo, aqui eu tenho uma. Esse aqui foi de um Kaizen. Isso aqui é um exemplo de um Kaizen. O Kaizen foi aplicado em alguns setores, esse aqui eram setores de injetoras, para melhorias, né? Então, o trabalho que os caras fizeram de Kaizen não se resumiu a, por exemplo, o que está aqui, que era aqui um lugar de vazamento, né? É um lugar de vazamento, e sujava a máquina toda aqui embaixo, tudo mais, mesmo tu eliminando aquela sujeira. O que o pessoal fez, né? Ele foi meio que limparam tudo e fez uma gaveta. E depende da máquina, ela tem que ter um sistema até para poder vazar e para aliviar uma alta pressão. Mas ela caía em determinados pontos e acabava sujando tudo, você não tinha como limpar. Assim, os caras fizeram uma gaveta, joga embaixo da máquina, tudo que a sujeira cai ali, você tira a gaveta e a máquina está limpa. Tá? Esse foi um Kaizen. Tem outras coisas que eles fizeram também nesse Kaizen. Os caras, a injetora usa muita água, né? Então o cara tinha lá um registro de gaveta, então o cara ficava lá girando aquilo ali por 15 segundos até fechar. O cara botou um de esfera, né? Simplesmente foi lá e fechou. Isso aí, essa substituição do registro de gaveta por esfera, às vezes você elimina lá uns 30 segundos do trabalho do operador. E ele fica girando uma manivela. E você com uma alavanca estava pronto. Então, são trabalhos que você faz com equipe, com a ideia do Kaizen para melhoria. Então, esse é um trabalho de melhoria, por exemplo, que eliminou sujeira e lugar difícil de acesso. Ele facilitou o acesso por uma bandeja. O terceiro é dar padrões de limpeza e inspeção. É um padrão, tá? Ele acaba sendo importante porque você registra, quando você cria um padrão,
Você registra, você treina e você cobra. Então, você identifica o local, qual é a atividade, quer dizer, onde é que é esse cara aqui? Esse aqui é na máquina OF12, aqui nessa máquina. Qual é a atividade? Limpeza da saída da máquina, tá aqui. Qual método deve ser utilizado? Ele não fala muito de métodos aqui no conjunto, mas ele praticamente ele diz aonde que tem que ser colocado, quais são os itens, freio da folha, barra de pinça, quadro soprador, gaveta IR e a mesa receptora. Ele diz aonde em cada item que deve ser limpado, quer dizer, como é que ele vai ter que limpar aquilo ali. Os materiais necessários estão aqui. Precisa de pano, óculos, ar comprimido, máscara e produto de limpeza. Eu não gosto de limpeza por ar comprimido. Eu não sou fã desse cara aqui. Isso aqui para limpeza é danado. Danado porque esse cara aqui, né? O olho. Eu acho muito perigoso. Aí tem padrão para execução de atividade. Existe o tempo disso aqui? Tem, ó. São 4 horas. Qual a frequência que tem que fazer isso aí? Quinzenalmente. Né? E você tem os responsáveis para esse cara aqui. Pode ser, por exemplo, a produção mais manutenção mecânica. São os responsáveis a cada tempo para fazer isso aí. Bom, você criou um sistema para procedimento de limpeza. Pô, mas vamos chegar no ponto de ter um procedimento para limpar alguma coisa? Sim. Você tem um procedimento. E isso é qualidade. Não está falando sobre TPM, não está falando qualidade total, né? Qualidade total, né? Os pilares, não sei o quê, trabalho com 5 pois é. Então, a ideia de você ter procedimento, de como que você faz pensado, não precisa ser uma folha gigantesca, mas você tem os itens, né? De cada um deles, do que você usa. Uma coisa assim bem, digamos, bem sucinta, mas você tem uma ideia de quanto tempo que vai levar. Depois disso tudo, você faz uma inspeção geral no equipamento, né? Quer dizer, depois que você limpou, você fez tudo esse procedimento. E aí você começa com esse cara aqui, ó, treinamento. Você começa a treinar as pessoas. Por quê? Porque a tua máquina está redonda, mas as pessoas, né? Será que estão prontas? Né? Cada um tem um nível de conhecimento. Cada pessoa tem um nível de conhecimento. Tá? O nível, vocês estão, né, subindo o nível de vocês à medida que vocês entram, terminando a sua faculdade de engenharia mecânica. O nível de conhecimento de vocês vai aumentando a cada disciplina que se passa. Então, a cada nível, você desenvolve um conhecimento sobre um determinado item e desenvolve habilidades. Você acaba desenvolvendo habilidades. Desenvolver habilidades, muitas vezes você pode estar desenvolvendo habilidades de trabalho em equipe, projeto. Tem tanta coisa que você pode estar fazendo, né? Tem muita coisa que você pode estar fazendo em cima disso dali, tá? Então, essa matriz de responsabilidade você vai gerar. Você vai gerar esse cara aí. Vamos ver esse cara aqui. Você tem nível básico, médio, avançado. Lá, nível 1, 2, 3, 4. Cada um tem um. A ideia é praticamente o seguinte. Você tem um cara que é básico sobre o tema, quer dizer, conhecimento nível 1. Você tem um que já tem um conhecimento só mais ou menos teórico. Eu tenho o cara que tem conhecimento teórico prático. E tu tem a consolidade, que é o 4 é o cara que ensina todo mundo. Ele vai ensinar as pessoas. Esse é o consolidado. E você tem a matriz de responsabilidades aqui. Aí você tem lá as pessoas, ó, tem o Matias, o Carlos, o Matheus, o Luiz, né? Cada um deles ali.
Cada um deles tem uma para conhecimento e preço das máquinas, cada um tem um item que ele pode fazer. E ele tem um item 1, 2, 1, 2, 1, 2 para cada um deles. E, por exemplo, o Luiz é um cara sênior, e ele é o cara que já tem item 4, ele é o cara que é o teu cara que ensina os outros. Quer dizer, em alguns itens ele tem, quer dizer, ele conhece teórico e prático, e tem outros itens que ele tem capacidade de ensinar ainda por cima, né? Então, essa matriz de responsabilidades, você tem que conhecer as pessoas, seus funcionários também, seus operadores. Então, como é que funciona quando entra um operador novo na tua empresa? Você chega, apresenta a máquina, essa aqui é a Clotilde é você, né? Eu sou o padre Agenor, eu os declaro, né, casados. Vocês vão casar por 8 horas dentro dessa fábrica, sejam felizes, amém. E tchau. E o cara olha para a máquina olha para ele, e esse é o treinamento que se dá, na maioria das vezes. Tu não tem lá um anjo da guarda, que é o cara que vai ensinando, ou você faz um treinamento básico, não sei. Tem algumas empresas que não. Tem algumas empresas que o cara não vai direto para a linha de produção. Primeiro ele vai passar por todo um treinamento, ele tem que conhecer a empresa, o que pode, o que não pode fazer, o que são as seguranças, uma série de coisas para depois ele poder adentrar dentro do conjunto. É isso que se tem. Tá? Depois que você tem isso tudo, você começa a colocar em funcionar, você faz uma inspeção geral do processo, quer dizer, então você acompanha, né? Você limpou, você organizou, você criou procedimentos, aí depois você começa, então, a ter esses contatos todos em cima do conjunto. E aí, então, entra com a manutenção sistêmica. Você quer criar passos sistêmicos. Você criar rotinas. Você quer criar, então, agora uma cultura. Até cultura aqui. Você quer criar isso aqui. Você quer criar uma cultura dessa manutenção aí. Quer dizer, não pode deixar morrer. E de quem é o papel disso? O papel é dos gestores. É um trabalho de formiga. E vou ter que estar sempre batendo nisso o resto da vida. Se quiser que esse cara funcione. Mas é um negócio bem interessante, tá? E no final ali, praticamente, indicadores, né? Para você medir, para ver se esse cara está funcionando, né? Esse aqui é o tempo que eu falei para vocês, né? O tempo médio em repair, falhas e bit e fail é o de produção, né? Então, produção e o tempo em falhas são indicadores. Você cria indicadores para medir. Quando você mede, você sabe se está funcionando ou não. Então, se você mede, você gerencia. Então, é isso que eu queria falar para você até agora. Tem bastante coisa. Olha só, esse aqui é só o primeiro pilar. Tem todos os outros. Tá? Então, tem bastante coisa que eu vou estar falando sobre o TPM. Então, vai ter bastante coisa em cima disso aí. E eu fiz uma perguntinha sobre o TPM aí. Então, sobre o TPM, é correto afirmar. Ele é um processo de gerenciamento da manutenção que teve nos Estados Unidos e depois foi unificado e implantado no Japão. O tempo busca a melhoria contínua do processo de produção de uma empresa, aplicando uma série de ferramentas de trabalho. Existem vários passos para a implementação do TPM em uma empresa, todos eles atrelados à equipe de manutenção somente. O primeiro trabalho que deve ser desenvolvido pela TPM é o chamado manutenção autônoma, onde o operador do equipamento faz parte na manutenção do equipamento. E o E, na metodologia TPM, o trabalho individual é o mais importante para o sucesso do programa. Eu quero ver se está funcionando já o Moodle lá. Está colocando isso aí para vocês lá estarem respondendo, digamos assim. E o trabalho, eu vou deixar uma bronca para vocês. Eu quero que vocês façam uma equipe de 4 alunos, até 4 alunos, e vocês vão ter que achar um exemplo de trabalho desenvolvido de melhoria de equipamento por TPM, 5S, Kaizen. Depois que vocês encontrarem em cima disso tudo aí, tá? Então, vai ser um trabalho de 4 alunos para vocês estarem fazendo esse tipo de pesquisa, certo?
e tem que postar até a semana que vem. A semana que vem ainda tem um feriado na quinta-feira. E é isso que eu vou passar para vocês. Alguma dúvida de vocês? Não, acho que faz o seguinte, ó, acho que conseguiu, tudo tá meio estável, manda por e-mail. Tá? Se vocês tiver para mandar, vocês mandam por e-mail. Dúvidas, Professor, pessoal? Opa. Professor, eu postei ali o exercício ali, mas eu não sei se salvou lá, cara. Manda Não por sei, depois e-mail. pode. Tá, Manda por e-mail para garantir, porque ele está bem estável. tá bom.